Olá, estamos aqui em mais um Agora é com Abranches, para a gente poder ficar juntinho de você, trocarmos essa energia boa. Olha, olhar para si não é apenas ver um corpo e publicar uma foto bonita nas redes sociais. Para além disso, é preciso ter vontade de fazer o grande mergulho em busca de si mesmo. E para isso, a inteligência e a intuição humanas nos abrem caminhos fantásticos. Eu falo hoje com uma pessoa que investiga alguns desses rumos. Ele é terapeuta holístico e coach life. O que é isso, hein? Sei lá. Mas é inspirado no... Daqui a pouco ele vai falar o que é. Mas é inspirado no Eneagrama que André Pralon vem entrando com força total na vida de escritor. Ele é o autor desse livro aqui. Eu vou mostrar nessa câmera fechadinha para você poder conhecer. Ó. De Volta para Casa, uma jornada de alma. Sem falar que participou também de uma outra obra como colaborador, o Grande Livro das Terapias Holísticas, foi isso, André? Isso, exatamente. Ali você escreveu um capítulo. Eu escrevi um capítulo. Esse livro, ele foi um livro escrito em coautoria, portanto, vários terapeutas, de acordo com a técnica que mais domina no uso dos seus atendimentos como terapeuta, escreveu, né, sobre aquela técnica específica. No meu caso, eu escrevi sobre o meu processo enquanto uma pessoa que passou por uma jornada de autodescoberta, de autoconhecimento e de crescimento. Então, eu contei toda a minha jornada, desde que eu me aposentei da Força Aérea Brasileira como piloto de caça. Gente do céu, escuta essa. Esse cara que era piloto de caça da FAB, a Força Aérea Brasileira, e de repente me aparece como escritor de livro aqui. Exato. Como é que foi essa virada, criatura? Então, né, são as viradas da vida, né? São os convites que a vida nos faz para que a gente se renove a cada dia. Né? Então, interrompeu-se um ciclo, que foi esse ciclo de ser um piloto de caça da Força Aérea Brasileira, que foi muito bacana, né? Foi uma coisa que motivou, que tornou a minha vida... Você ficou quanto tempo como piloto? Eu fiquei 30 anos na Força Aérea Brasileira. 30 anos? 30 anos, exatamente, 30 anos. E foi voando alto que você percebeu que poderia voar em outras dimensões também? Exatamente, né? Então, dá para fazer esse paralelo. Inclusive, no prefácio do meu livro, né, o Marco Meda, que gentilmente aceitou fazer o prefácio do meu livro, ele faz essa correlação. Marco Meda é terapeuta também? Ele também é terapeuta, ele é treinador, ele é um monte de coisa, né? Então, o que ele fez? Ele fez justamente um paralelo entre a minha história e a história do Pequeno Príncipe, né, de Exupéry, né, que fala muito sobre Antoine de Saint-Exupéry, Pequeno Príncipe, livro que todo mundo já leu alguma vez na vida, né? Exatamente. Agora, eu vou falar o seguinte, eu li o livro, vou mostrar de novo, tá aqui. Eu li esse livro e fiquei absolutamente encantado, sobretudo pela simplicidade desse livro. Simplicidade genial, mas para poder ser simples, é preciso ter uma capacidade de escrita, e foi o que o piloto aqui revelou para mim particularmente, que eu não conhecia nenhuma produção literária sua. Mas começar com uma estrutura dessa, eu te convido a enfrentar esse desafio maravilhoso de poder ler um livro. É um romance isso daqui. Sabe o que eu me senti vendo ao ler o livro De Volta para Casa, Uma Jornada de Alma? Eu imaginei um filme, um filme de aventura daqueles que se passam no Egito, aquelas imagens fantásticas, aquelas coisas todas. E parece que, no fundo, o grande pano de fundo de tudo é essa jornada da autodescoberta que você viveu e que você coloca nos seus personagens, né? Exatamente. Vamos falar um pouquinho do livro, então, para depois a gente entrar no escopo disso tudo aí, que é o Eneagrama. Vamos sim, claro. Então, o livro ele foi escrito exatamente com esse intuito, Abranches, de que o leitor, independente se ele está ou não nessa jornada de autoconhecimento e autodesenvolvimento, ele se identificasse com os 3 personagens principais da história e, mais que isso, ao ler, ao folhear o livro, ao mergulhar na história, que ele tivesse a percepção de que toda a história tivesse sido escrita para ele. Portanto, a ideia é que ele se identifique com essa história, porque no fundo, ela é a história da vida real. Os 3 personagens vão mostrar para a gente aquele convite que nos é feito, muitas vezes nós sem percebermos, para que a gente desperte para algo novo na nossa vida, para que a gente mergulhe numa jornada de autoconhecimento,
para que a gente, depois do autoconhecimento, possa promover o nosso autodesenvolvimento, o nosso crescimento pessoal. Então, o livro é bem legal porque ele traz 3 personagens que não se conhecem absolutamente. São um 3, no Brasil. Um no Brasil, um na França e um na Costa do Marfim, na África. E aí eles estão vivendo naquilo que a gente chama do mundo comum, na vida cotidiana deles, mas sempre com algo ali latejante, pulsante, para viver uma aventura que vai além daquela vida comum, daquela vida normótica que eles levam. Mas por uma razão ou outra, eles encontram empecilhos, eles não se sentem motivados. A gente estava falando sobre motivação ou automotivação, né, nos bastidores. Então eles não se sentem motivados a dar esse passo para uma grande aventura. Eis que chega um momento na vida deles que algo lhes causa uma dor profunda, é uma dor relacionada a uma perda, eu não vou dizer qual perda é, senão vou começar a dar spoiler, né, da história. Então existe uma perda na vida de cada um deles. Como acontece na vida de todos nós. Como acontece na vida de todos nós. Às vezes de maneira surpreendente, sobretudo nesse período pandêmico, né? Quantas pessoas perderam seus entes queridos. Verdade. E isso deu aquele espinho na carne, né? Aquele cutucão da dor. Exatamente. O livro tem 3 exemplos, então, com essas dores. 3 exemplos desses que desencadearam o processo. Que desencadeiam o processo, que é um processo que não é complicado, é um processo simples de falar assim, ok, agora eu vou em busca do meu sonho, agora eu vou em busca da aventura que eu sempre quis trilhar, mas que eu negava para mim mesmo. E aí eles vão todos, sem se conhecer ainda, se dirigir ao Egito, que é onde é ambientada toda a história. E lá no Egito, eles vão se encontrar com um mestre que vai lhes trazer, vai trazer ao conhecimento deles, né, esse sistema de autoconhecimento e autodesenvolvimento que se chama Enneagrama. Pronto, aí chegou no ponto que eu queria falar aqui, ó, que a história é o seguinte, quando ele fala disso aí, eu estou lembrando, na verdade eu estou lembrando aqui de um processo, de alguns passos que eu aprendi na Jornada do Herói, com Joseph Campbell, né, que é o grande estudioso das mitologias, né? E ele conseguiu traçar uma série de passos. Não sei se você percebeu, se na sua vida, em algum momento, quando a dor chegou, apareceu alguém que te deu um toque, um empurrão e não deixou você desistir da busca da vitória. A figura desse mentor, desse grande mestre, está no livro dele. Foi a hora que você colocou esse personagem que foi o elemento que agregou todos que vieram, cada um de um país diferente, de uma dor diferente. Então isso está muito presente no seu livro, né? Isso, está presente no livro, Abranches, mas está presente na nossa vida. Nós vivemos no chamado mundo comum e também está tudo bem, né? A gente não tem que entrar também numa energia de julgamento de quem faz a escolha por viver, né, toda a sua existência na vida comum. Mas o fato é que a gente vive nesse chamado mundo comum, na normalidade da vida, e na maioria das vezes, eu diria que em todas as vezes, em todas as vidas, acontece esse chamado para uma aventura. E invariavelmente também, Abranches, a primeira reação nossa, isso não é uma regra, mas normalmente a primeira reação nossa é negar esse chamado. Nós temos medo de mudar. Mudar causa medo, porque a gente vai mergulhar no desconhecido, e causa também dor, porque mudar significa deixar algumas coisas para trás. Coisas que a gente está acostumado, mesmo que não esteja levando a resultados bons. Mesmo que na minha relação eu não esteja alcançando um bom resultado com a minha esposa, com meus filhos ou no trabalho, mas eu conheço aquilo ali. Eu estou acostumado a agir daquela maneira, então eu não quero mudar. Então a gente recusa esse chamado. Mas em seguida vem esse mestre que vai falar, não, vem cá, você não está sozinho, eu vou com você. E aí você toma a sua decisão e dá o passo em direção à mudança. É o que na Jornada do Herói a gente chama de transpor o limiar. Você rompe, você passa uma linha imaginária da qual você nunca antes tinha ultrapassado. E começa a fazer as coisas diferentes. E aí as coisas começam a acontecer nessa sua jornada. Aí entra uma coisa nessa jornada, nessa história toda deste programa, que é a palavra mágica. Enneagrama. Vamos conversar a respeito disso aí daqui a pouquinho. Fique com a gente, porque o professor André Pralon, o escritor André Pralon, o terapeuta holístico André Pralon vai nos explicar o que é isso aí que está ali na base do funcionamento desse livro genial que eu chamo
De Volta para Casa, uma jornada de alma. Até já. Cá estou eu de volta no programa, dando uma folheada no livro De Volta para Casa. Está aqui, Uma Jornada de Alma, escrito pelo André Pralon. O autor está aqui comigo, olha que honra. Sempre bom a gente poder estar perto de quem escreveu para você falar, afinal de contas, o que você quis dizer naquela frase, naquela coisa. Porque às vezes você compra um livro, eu gosto de rabiscar meus livros, gosto de anotar tudo e converso mentalmente com o escritor. Mas você está presencialmente aqui do meu lado, dentro do estúdio, conversando comigo, né? E eu vi, o livro é todo recheado de imagens bonitas, dá uma olhadinha nessa daqui, ó, tá vendo? Esse aqui é o tal do Enneagrama, é? Isso, exatamente. Então, que história é essa? O que é o tal do Enneagrama para a gente poder fazer o nosso telespectador, nosso convidado especial para esse bate-papo, entender como... Aliás, está na capa, né? Tá. Olha só, está na capa. Está na capa como um sol surgindo por trás da pirâmide de Djoser, né? Que está aí na história do livro, lá no Egito. Né? Isso. Exatamente. Conte-nos. Muito bem, o Enneagrama, então, aquela imagem que você mostrou, é uma imagem que abre cada um dos capítulos, justamente para que a gente não esqueça, como você já comentou, que o Enneagrama está por trás de toda a história, de todo esse romance literário, essa história de ficção, essa aventura que é repleta de enigmas, de acontecimentos inesperados, etc. O que é o Enneagrama? O Enneagrama em si é uma figura circular, portanto nós nos referimos à figura em si como uma mandala, porque mandala nada mais é do que qualquer figura circular que tem elementos dentro dela. E os elementos que existem dentro dessa figura circular é um triângulo e uma exade, uma figura que tem 6 pontos. E aí, se você somar os 6 pontos da exade com o triângulo, você vai ter 9 pontos. Então, o Enneagrama do grego, ennea quer dizer 9, grama quer dizer figura, é uma figura de 9 pontos. Essa imagem, a imagem que representa a mandala do Enneagrama, ela é uma imagem milenar. Alguns autores falam de até 4.000 anos existirem registros dessa figura. E desde que ela existe, ela é um instrumento para que se estude o comportamento humano. Então, é uma ferramenta que junta, um sistema que junta vários saberes, desde a matemática, passando por conceitos filosóficos, leis da natureza, até chegar com elementos que foram introduzidos no Enneagrama da psicologia moderna. Então, desde então que se conhece, que se tem registros dessa ferramenta, desse sistema, é que se vem então introduzindo certos elementos até que se chegue no modelo mais atual, em que a gente se refere ao Enneagrama como uma tipificação psicológica. Então, esses 9 pontos, neles habitam 9 tipificações psicológicas. O Enneagrama é uma filosofia, não? Também existem elementos da filosofia por trás do Enneagrama. Mas é bom que a gente saiba, trazendo mais para os tempos mais modernos, que existe uma figura chamada George Ivanovich Gurdjieff, que na década de 1910 encontrou o Enneagrama nas suas andanças pelo Oriente. Então, lá no Afeganistão e no Egito, e aí não à toa que a minha história no meu romance se passa no Egito, ele encontrou o Enneagrama, ele se deparou com essa figura e ficou fascinado por aquilo. Agora um olhar jornalístico na história aqui. Ó. É o seguinte, nesse livro, De Volta para Casa, tem momentos em que o André faz uns encaixes jornalísticos, históricos, do encontro do Gurdjieff com esse manuscrito, com o Enneagrama. E ele vai relatando, então você faz, ao ler o livro, você faz uma viagem, você dá um recorte, faz uma viagem no tempo, vai lá em 1911, 12, 15, isso, por aí. E volta para você se contextualizar, isso ajuda a entender o processo. Né? Exatamente. Então, nós temos a história principal, que é uma história de ficção, com a qual o leitor vai se identificar, porque trata da vida real nossa, e nós temos essas inserções que vão trazer ensinamentos fidedignos sobre o Enneagrama enquanto um sistema de autoconhecimento e autodesenvolvimento. Agora, de Gurdjieff para cá, para os tempos mais próximos de nós, na década de 50, tem um boliviano chamado Oscar Icaso, que começou justamente a identificar nesses 9 pontos da figura as tipificações psicológicas.
Esse trabalho do boliviano Icaso foi complementado por Cláudio Naranjo, que é um chileno, e hoje nós temos, então, por causa dessas duas figuras, porque Gurdjieff não fez isso, não tipificou personalidades na mandala, mas sim esses dois. Hoje nós temos, então, o Enneagrama como esse grande sistema em que nós vamos nos autoconhecer. Nós vamos invariavelmente, todos nós, eu, você, Abranches e todos os telespectadores, nos identificarmos com um desses 9 pontos enquanto uma tipificação de personalidade. Eu vou, daqui a pouquinho, nós vamos falar sobre esses 9 tipos. Eu já vou dizendo a você o seguinte, eu fiz um teste, viu? Fiz um teste, ele me mandou um modelinho lá, eu fiz um teste para descobrir qual que é o meu. Porque é super legal você descobrir, porque daí você foca. Você vai no seu ponto e você trabalha, você aprimora e você tenta melhorar o que você ainda está fraco. É muito legal, é uma jornada, uma caminhada no autoconhecimento para você saber qual é a tua opção, quais são os seus talentos, quais são os carismas que você pode usar para cumprir a sua missão na vida. Mas quer saber quais são os tipos do Enneagrama? No próximo bloco, até já. Vamos de novo rapidinho aqui, porque eu quero que você saiba, você que está aqui acompanhando esse bate-papo sobre o livro De Volta para Casa, Uma Jornada de Alma. O pano de fundo dessa história toda, no bate-papo aqui com o André Pralon, é o Enneagrama. André, você já explicou o que é essa figura com 9 pontas, com o acréscimo das descrições de tipos de personalidade, 9 tipos diferentes. Eu fiz o teste e deu aqui, ó, otimista, que é o número 7. Mediador, tá aqui 9. E ajudante, número 2. Depois vieram outros, vencedor, intenso, perfeccionista. Vamos falar primeiro desses tipos todos que tem no Enneagrama, né? Quais são eles? Muito bem. Então, nós temos 9 tipificações psicológicas dentro da mandala do Enneagrama, e agora, né, o telespectador vai entender essa linguagem, por que é uma mandala, né? Mas é importante que se diga que o Enneagrama, ele não é só uma ferramenta, um instrumento para que a gente crie rótulos para as pessoas e para nós mesmos. Então, como a gente estava conversando também nos bastidores, não adianta eu dizer para o Abranches ou ele fazer o teste e chegar à conclusão de que ele é um Enneatipo 7. E daí, né? E daí? O que eu faço com essa informação? Tem que fazer alguma coisa. Então, ao descobrir por meio do Enneagrama que a minha personalidade, no caso eu estou falando da minha mesma, é o Enneatipo 1, do perfeccionista, eu preciso entender como que ser um perfeccionista, como que ter uma personalidade de um perfeccionista impacta na minha vida e nas minhas relações. Que relações? Eu comigo mesmo, eu com o outro e eu com o mundo. São as 3 relações que a gente tem no nosso dia a dia. Então, já falando das tipificações, como você me pediu, a primeira delas é essa, é o Enneatipo. Enneatipo quer dizer tipo dentro do Enneagrama. Então, é o Enneatipo 1, que é o perfeccionista. E o 2? O Enneatipo 2, ele é chamado de o ajudante na mandala do Enneagrama. É aquele que está sempre disponível para ajudar o próximo, via de regra. O meu aqui deu 3º lugar. Deu 3º lugar, né? Então, depois eu vou falar sobre o seu Enneatipo, a gente vai chegar lá nele. O pessoal vai descobrir mais ou menos o que o seu Enneatipo é ótimo, não se preocupe. Eu invejo o seu Enneatipo. Tudo que eu quero ser na minha vida. Então, o 2 é o ajudante ou o 3? É o ajudante. O Enneatipo 3, ele é tido no Enneagrama como competitivo. É aquele que é focado em performance. Sabe aquela pessoa que tem como foco sempre alcançar metas e resultados? Tem um Enneatipo melhor que o outro? Não tem um Enneatipo melhor que o outro. Eu posso ter mais de um? Não pode ter mais de um. E outra coisa que é importante, você nasce e morre como um mesmo Enneatipo. Olha. Você vai falar assim, o André explicou os 9 tipos de personalidade, eu gostei mais daquele, eu quero ser aquele. Lamento informar, não é assim que funciona. Você vai continuar sendo aquele Enneatipo. Por quê? Porque aquele é o seu desafio de crescimento. Não é à toa que nós temos desenvolvido determinada personalidade. O Enneatipo 4, seguindo na sequência, Abranches, ele é, por exemplo, aquele intenso. Já ouviu falar daquela pessoa que é 8 ou 80? Que hora está muito feliz e do nada você olha aquela pessoa
entrou num buraco e está triste demais. Sei. Esse é o Eneatipo 4. Depois vem o Eneatipo 5, que ele é chamado no Eneagrama de o analítico. É aquela pessoa que é um buscador de conhecimento. Ele lê, estuda, começa um curso na faculdade, daqui a pouco muda, faz outro, termina, faz outro, né? A gente sempre vai conhecer alguém, tá? Sim. Que a gente se remete Eu a já estou essas pensando em um monte de gente que eu personalidades. conheço que está dentro desse perfil aí. O Eneatipo 6, ele é o precavido do Eneagrama. É aquela pessoa que está sempre perguntando, mas e se? E se der errado, o que, que eu faço? Ele é muito bom para planejamento, ele faz o plano A, B, C, D, vai até a letra Z. Atua muito na prevenção. Na das prevenção, análise de riscos, né? E aí a gente chega no Eneatipo 7, que é o que você obteve maior pontuação no seu teste do Eneagrama e que provavelmente seja o seu Eneatipo. E eu tenho muito cuidado ao falar isso, porque o teste ele não é conclusivo. Sim. Ele é um indicativo da sua personalidade. Se eu fizer uma análise, uma terapia, tudo, eu posso identificar isso mais... Aí você vai mergulhar e vai chegar à conclusão, provavelmente, que sim, eu sou um Eneatipo 7. Pelo que eu conheço de você, pela sua leveza, pela maneira como você busca o prazer na vida, mas de uma forma controlada, né? Provavelmente sim, você é um Eneatipo 7, que é chamado no Eneagrama de o otimista. Olha que beleza. Por isso que eu falei que eu invejo, entre aspas, você. Porque eu, como perfeccionista, eu, via de regra, tenho a vida muito regrada, via de regra regrada. Mas se né? você quiser, se você quiser pegar o seu Eneagrama e dar um aroma, um perfume de otimismo, ou seja, você visitar os outros pontos, você pode fazer subtipos que possam integrar a sua nova Exatamente. Aí você traz um ponto muito legal sobre o Eneagrama, porque o Eneagrama não é só um sistema de autoconhecimento, ele é um sistema também de autodesenvolvimento. E como que eu vou me desenvolver dentro do Eneagrama? Olhando para os outros pontos, fazendo movimentos dentro da mandala, onde eu vou encontrar aquilo que eu preciso para me tornar melhor, para mostrar uma versão melhor de mim mesmo. E aí, só para completar os dois pontos, você tem no ponto 8 o poderoso do Eneagrama, que é aquele, né, que normalmente até na expressão corporal você enxerga, são pessoas que andam assim mesmo, peito estufado, são aqueles que realizam, muitas vezes perdendo o controle, atropelam tudo e a todos para realizar. E o Eneatipo 9, que também você pontuou, que é aquele que a gente chama de mediador no Eneagrama. É aquela pessoa que busca harmonia nas relações, é aquela pessoa que tem foco na paz. Foi segundo lugar aqui na minha listinha. Eu lembro. E o terceiro foi o 2, né? O terceiro foi o 2, ajudante. Exatamente. Então você tem características desses 3, mas você é só um. Acho que vou fazer terapia com o André aqui para poder entender bem esse negócio, porque eu vou te falar, viu? Legal. Eu estou fazendo uma conexão aqui, André, com tudo isso que resultou aqui, por exemplo, no meu teste, eu convido você a fazer, conversar a respeito disso daí, porque é bacana a gente ter elementos novos. No seu livro, voltando para o livro, eu percebo que algumas palavras ajudam a definir essa trama, né? Confluência, por exemplo. Eles se encontraram lá, sincronicidade. Que recado, para terminar a nossa conversa, você quer mandar rapidamente para o nosso telespectador que está nos acompanhando, para quem quer saber mais sobre si mesmo? Primeira coisa é dar aquele primeiro passo. Lembra que a gente falou da jornada do herói? É ter a coragem associada à vontade, que é um impulsionador interno que nos habita, de mudar. Existe uma máxima que diz: se eu fizer as coisas sempre da mesma maneira que eu fiz, eu vou sempre obter os mesmos resultados. Então, se você tem resultados na sua vida, em especial nas suas relações consigo mesmo, e com os outros que não estão bons, busque fazer diferente. Tenha coragem de dar um passo em relação a esses processos de autoconhecimento e autodesenvolvimento. Obrigado pela sua presença aqui, André. Quero terminar esse programa assim, rapidinho, para deixar o gostinho de quero mais. Ele vai voltar aqui para falar mais sobre esse assunto. Obrigado. Ok? Obrigado. E até o próximo Agora é com Abranches.